Olá, crianças, tudo bem com vocês? Joia! Nossa aula de geografia de hoje, nós vamos iniciar, crianças, o módulo 10, o relevo e as paisagens. Mas antes disso, vamos corrigir as atividades que a professora deixou para vocês aí da aula anterior. Vamos lá então, crianças. Vamos pegar, crianças, desde a página 78 para a correção, ok? Olha lá, então, ó. Vamos lá abrir na página 78, crianças. Vamos lá voltar lá só um pouquinho, ó. Comparando os dois mapas, o que é possível concluir sobre a vegetação natural do Brasil? O que acontece, crianças? A vegetação sofreu grau de desmatamento por causa da ação do ser humano. Vocês estão lembrados aí? Nós fizemos uma comparação, né, com o mapa da vegetação original e com a vegetação atual, que é este mapinha aqui. Então, o que vem acontecendo com a vegetação do Brasil? Vem sofrendo aí com a ação do desmatamento por diversos motivos do desmatamento, que já fizemos essas aulas já, sobre as causas, né, os motivos do desmatamento no Brasil. Mas isso daí é uma ação do homem humana, né? Que tipos de vegetação foram destruídos pela ação do homem? A Mata Atlântica, a Mata dos Pinhais, Cerrado e Caatinga. Que tipos de vegetação foram menos destruídos? Por enquanto, a floresta amazônica, né? Que a vegetação vem sendo destruída desde a época que os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil e perdeu grande parte de sua área original, a Mata Atlântica. No para praticar, era para vocês pintarem aqui esse mapa aqui, esse planisfério das zonas climáticas. Toda essa região aqui, crianças, olha só, a região polar, a região temperada e intertropical para vocês pintarem. Lembrando que aqui o Oceano Glacial Ártico também faz parte da região aí, ó, do clima aí polar, certo, crianças? Que era para vocês pintarem aí, então, de acordo com o mapinha lá da página 67. Se vocês fossem pintar de acordo com o mapinha de 67, o polar aqui, ó, essa região aqui de cima e essa aqui de baixo, as extremidades, ficou de verde claro, não é mesmo? A região temperada, crianças, essa região aqui, ó, toda alaranjada, e a região aqui, ó, intertropical, não é mesmo, crianças? Essa região intertropical num tom vermelho e novamente aqui o tom alaranjado aqui embaixo, aqui, ó, essa parte aqui mais ao sul, com região temperada. Continuando então, crianças, olha lá. O que determina as zonas climáticas aí, ó, do nosso planeta, crianças? Olha só, o que determina aí, ó? Olha só, a diferença de radiação causada pela forma arredondada da Terra, pela inclinação do eixo de rotação do planeta. Qual é a relação entre as zonas climáticas da Terra e a do Brasil? Olha só, crianças, olha só. O clima que apresenta as temperaturas mais baixas no Brasil, com ocorrência de geada e às vezes de neve, está na zona temperada do planeta. Os outros climas do Brasil apresentam temperaturas mais quentes ao longo do ano, estão na zona intertropical. Então, aqui no Brasil, as regiões que mais tem um pouco de frio, que é a região lá do sul, um pouquinho do sudeste, mais ao sul, lá do país, eles têm um clima temperado. Agora, já a grande parte aí do Brasil tem um clima o quê? Intertropical, uma região que tem mais calor. Em sua opinião, é possível estabelecer uma relação entre eles? O que vocês acham, crianças? Olha só, ó. Nas áreas onde chove bastante ao longo do ano, existem florestas. Nas áreas que têm um período seco prolongado, existe a caatinga, vegetação adaptada à falta de chuva, como os cactos. Nas áreas que apresentam as temperaturas mais frias, o território existe matas dos pinhais, que é na região sul. Qual a diferença entre o tempo atmosférico e clima? Explique com suas palavras.
Tempo atmosférico é o estado da atmosfera em determinado instante, em determinada localidade. Quando a gente abre a porta, abre a janela e vê como que está o tempo naquele dia, naquela hora. Clima é a repetição dos tipos de tempo que acontece ao longo do ano, certo? Olha aqui, vamos ver aqui a tirinha aqui, ó, crianças do Calvin, ó. Ei, mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Eles dizem que os poluentes que jogamos no ar vão impedir a saída do calor do Sol e derreter a camada de gelo polar. Claro que você não vai estar aqui quando isso acontecer, mas eu vou. Belo planeta esse que você me deixa. Isso vem da criança que queria ir de carro se tivesse que andar mais que tinha uma quadra. Ei, ninguém tinha falado sobre as camadas de gelo, ok? Olha só aqui, crianças. Vamos lá, então. Calvin, personagem da tirinha, está muito preocupado com o assunto. Que assunto é esse? Segundo Calvin, que problema ele pode causar? Olha só, o Calvin está preocupado com o aumento do efeito estufa, que impede a saída de calor do Sol e provoca o derretimento da camada de gelo polar. Na B, crianças, na tirinha, a mãe de Calvin menciona uma das fontes de poluente. Qual é? Olha só, ela menciona o quê? Os gases emitidos pelos carros. Porque o que ela fala? O Calvin está tão preocupado com o efeito estufa que se tiver que andar um quarteirão, ele quer ir de carro ao invés de ir a pé, né? Ele tinha que se preocupar com isso também. Certo? Essa daqui da pesquisa não vai dar para nós fazermos agora, mas vamos partir então para o Vamos Testar da página 81. O Brasil está localizado nas zonas climáticas tropical e temperada, letrinha D. Na 2, qual é a única massa de ar fria que atinge o Brasil? A massa polar atlântica, letrinha C. Na 3, marque a alternativa que não aponta um fator determinante para a variedade do clima dos brasileiros. A altura das árvores. Isso aqui não influencia na questão da variedade do clima aqui. Na número 4, qual é a consequência da intensificação do efeito estufa para a Terra? O aquecimento global, letrinha C. Então, para concluir, crianças, olha só. As zonas climáticas se devem ao formato arredondado da Terra e à inclinação do eixo terrestre. O tempo atmosférico se refere às condições do tempo em determinado local e momento. Já o clima é a sucessão de tipos de tempo. A variedade de climas no Brasil está relacionada com sua grande extensão territorial no sentido norte-sul. As diferenças de altitude do terreno e a proximidade ou não do oceano, a atuação das diferentes massas de ar. O efeito estufa é um fenômeno natural, mas a intensificação desse fenômeno pode ser prejudicial à vida do planeta. Os diferentes tipos de vegetação encontrados no Brasil existem em razão dos tipos de clima, mas também por causa das formas do relevo e dos tipos do solo. Falando, então, agora em relevo, nós vamos agora, então, estudar sobre os relevos e as paisagens do Brasil. Vamos lá para a página 82, crianças. Vamos observar aí, ó. Vamos observar aqui, crianças, essas duas imagens. Olha só. Estão aí, ó. Estão observando aí? Olha, vamos acompanhar, então, também aqui. Olha só, abrir a apostila lá. Nós temos duas imagens diferentes. Que diferença que você, olha só, percebe nas fotos? Olha só, crianças, na foto 1, o relevo, aquele é plano. Vocês estão vendo que o terreno é plano? E na foto 2 tem algumas elevações variadas, né? Então, umas ondinhas assim, né? Em qual das paisagens há locais mais altos? Na foto 2, tem locais mais altos. Em sua opinião, por que alguns terrenos são baixos, praticamente planos, e outros são altos, cheios de rochas? Olha só, crianças. Isso daí, essa é a transformação do relevo, principalmente também pela colaboração do ser humano, crianças. Olha só. Influencia também nessa criação aí
dos terrenos dos relevos. Página 83, vamos ler aqui esse poema. Olha só, de Carlos Drummond de Andrade. A montanha pulverizada. Chego à sacada e vejo minha serra, a serra de meu pai e meu avô. De todos os Andrades que passaram e passarão, a serra que não passa. Era coisas dos índios e as tomamos. Para enfeitar e presidir a vida neste vale sortudo, onde a riqueza maior é sua vista a contemplá-la. Esta manhã acordo e não a encontro, britada em milhões de lascas deslizando em correria transportadora, entupindo 150 vagões, no trem monstro de 5 locomotivas. Trem maior no mundo, tomem nota, foge minha serra, vai deixando no meu corpo a paisagem mísero pó de ferro, e este não passa. Olha só, crianças, esse poema foi escrito por Carlos Drummond de Andrade. Olha só, vamos lá. No poema, o autor relata a transformação de qual elemento da paisagem? O que provocou essa transformação? Crianças, ele fala da transformação da serra, não é mesmo? Que sofreu ação dos seres humanos para a retirada de minério de ferro. Certo, crianças? Olha só. É a hora que fala aqui, crianças, ó. Britada em milhões de lascas, deslizando em correia transportadora. Vocês já tiveram a oportunidade de assistir algum filme, desenho, que tinha uns carrinhos pequenos dentro de umas cavernas que iam passando. Isso daí é o que eles estavam mexendo para fazer a extração do minério de ferro. Quais são as sensações transmitidas pelo autor ao se referir à modificação da serra? Olha só, crianças, ele demonstra tristeza, saudade em relação à serra, porque aquela paisagem trazia felicidade a ele, não é mesmo? Olha só, crianças, ó, ele fala dessa felicidade aqui, ó, neste vale sortudo, onde a riqueza maior é a sua vista a contemplá-la. Olha só, crianças, ele fala então, não é? Olha só, disso daí, ó. Foge minha serra, vai deixando no meu corpo a paisagem. Então ele sente saudades, ele fica triste com a transformação que foi ocorrendo. No município onde você vive, o relevo sofreu alguma alteração? Qual? Crianças, aqui é claro, no nosso município sofreu algumas alterações através do quê? Das construções. Mas vamos então agora para a página 84. Hoje nós vamos até a página 89, tá? As formas do relevo do Brasil. No Brasil, as formas de relevo são planícies, planaltos e depressões. Observe alguns exemplos. Olha só para a planície. O terreno é geralmente plano, pouco ondulado e situado em baixa altitude. Nessas áreas, há o acúmulo de sedimentos, há partículas soltas originárias dos desgastes das rochas. Planalto, terreno geralmente irregular de altitude variada. É ondulado em algumas áreas e planos em outras. Essa altitude geralmente mais elevada que as planícies. Nessas áreas, o desgaste do terreno e erosão é maior do que o acúmulo de sedimentos. Olha aqui, essa primeira imagem aqui é a planície do Rio Amazonas, no Manaus, e essa daqui, ó, Serra da Prata, crianças. Olha só, crianças, olha só. No Paraná, nos planaltos das Chapadas da Bacias do Paraná, em 2015. Essa foto. E depressão é área geralmente plana, mais baixa em relação às terras ao seu redor. Pode ser mais baixa do que o nível do mar. Olha só. Parque Estadual Pico do Jabre, na Depressão Sertaneja e no Rio São Francisco, em Teixeira, na Paraíba. Olha só, crianças. Vamos observar aqui, ó. A professora vai colocar um videozinho curtinho para vocês, para a gente prestar atenção depois nessa questão aí, crianças, que fala aí, que fala sobre essas diferenças aí, certo? De planície, planalto, depressão, crianças. Olha lá, a professora vai colocar aqui para vocês verem agora, para a gente, deixa eu só pular aqui, crianças.
Deixa eu só tirar aqui o som. Tirar aqui o som para a gente já pular aqui, ó. Pular anúncio. Para a gente começar, então, a nossa videoaula aí, ó. Rapidinho aqui, o nosso videoaula, não, o nosso vídeo, né? Aqui, deixa eu aumentar a tela aqui para vocês ouvirem. Olá, criança! Hoje vamos falar do relevo e da hidrografia do Brasil. O relevo brasileiro pode ser classificado da seguinte forma: planalto, formado a partir de erosões eólicas ou pela água, como, por exemplo, a cidade de São Paulo e a nossa capital, Brasília. Planície, como o próprio nome já diz, são áreas planas e baixas. As principais planícies brasileiras são as planícies amazônica, do Pantanal e litorânea, e as depressões, que são resultado de erosões. A hidrografia brasileira é rica em rios e pobre em lagos. Os rios brasileiros dependem das chuvas para se alimentarem. As principais... Viram só, crianças, então, aí onde que, como é formada aí um pouquinho do nosso território aí brasileiro. Olha, vamos observar então aqui o mapa onde ela fala realmente, olha só, que as planícies, olha aqui de verdinho, ó, muitas estão aqui, ó, no Amazonas, aqui nessa região, né, ó, planície do Rio Amazonas, e aqui no litoral, vocês percebem aqui, crianças, ó, onde tem aí as planícies. Depois a gente pode perceber os planaltos, crianças. Olha só, toda essa região aqui, ó, planaltos, e também tem as depressões. Se nós formos analisar aqui no mapinha, aqui, ó, Limeira, crianças, está aqui, ó, entre essa região aqui de depressões, não é mesmo? Olha só, está entre essa região aqui, ó, de planaltos e depressões, mais depressões aqui, está a nossa região, certo? Então, vamos lá, então. Quais são as formas de relevo que prevalecem no território brasileiro? Depressão, não é mesmo? Depressão e planalto. É que nós vimos aí que tem a maior quantidade, né? Qual é a forma de relevo que predomina no litoral? Planície. A professora acabou de falar aí para vocês, não é? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. X. Planície, não é? Qual é a principal forma de relevo no estado que você mora? Olha lá, crianças, nós vamos ver aqui o estado de São Paulo, bem onde a professora está passando aqui, ó. A maior parte dele está pintado com essa cor que meio amarronzada, ou seja, planaltos. Aqui no estado de São Paulo, olha só. No estado de São Paulo é planalto, certo? Olha só, então. A natureza transforma o relevo. Olha só, crianças. O relevo está em constante em processo de transformação, embora nem sempre seja possível perceber aqui, ó, perceber todas as alterações, já que muitas delas acontecem lentamente ao longo de milhões de anos. Olha só, crianças, olha só que importante, ó. A crosta terrestre é formada, olha lá, ó, por imensas placas conhecidas como placas tectônicas, que se encaixam como em um grande quebra-cabeça e se movimentam lentamente. Elas podem se afastar, chocar, transformando relevo. Olha só. Aqui, vamos aqui, ó. Quando duas placas tectônicas se chocam, a energia liberada desse movimento causa terremotos. Esse encontro também dá origem a montanhas, cordilheiras, serras e vulcões, por exemplo, próximo das bordas onde houve o contato entre elas. Vamos observar aqui, crianças, olha só. Vamos observar aqui, ó, as placas tectônicas no mundo. Olha só, vocês percebem que o Brasil está no meio de uma placa tectônica, crianças? Olha só. Por isso, crianças, que ocorrem às vezes terremotos, sabe onde? Que dá para sentir no México, no Chile. Olha aqui, crianças, ó, toda essa parte aqui, ó,
vendo aqui, ó, México, Chile, aqui, ó, desde aqui de cima, ó, Colômbia. Então, eles, às vezes, quando tem aqui, ó, quando tem aqui, ó, tá vendo essa, onde a professora está passando aqui, ó, é a divisão aqui de duas placas tectônicas. Aqui tem uma, aqui tem outra. Então, quando elas se mexem, pode causar terremoto. Por isso que, graças a Deus, aqui no Brasil, nós não temos terremotos. Já aconteceu em alguns momentos, alguns anos atrás, de ter esse terremoto aqui nessa placa tectônica aqui, ó, que tem essa divisória bem aqui da América do Sul, e sentir um pouco aqui nesses estados, mas nada de abalar, igual a gente vê que acontece em filmes, que também acontece muito aqui, ó, no Japão. Olha só aqui a região do Japão, crianças, ó. Então, elas se movem e pode causar o terremoto. Por isso que, graças a Deus, aqui no Brasil, nós não temos terremotos, porque nós estamos aqui, ó, no meio de uma placa, que é a placa sul-americana. O choque de duas placas tectônicas provocou o dobramento da crosta terrestre e a formação das cordilheiras dos Andes, que se estende pela América do Sul. Um dos agentes internos ocorre abaixo da superfície, responsável pela formação desse relevo, é a movimentação do magma no interior da Terra, que provoca o deslocamento das placas tectônicas. Olha só, crianças, ó. O magma aqui é aquela lava que sai do vulcão, não é mesmo, crianças? Olha só. Vamos lá. Ó, de acordo com o mapa, o Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica, longe da área de impacto. Por isso, os tremores de terra no país, quando percebidos, são considerados leves e não causam grandes transtornos. Na superfície terrestre, as variações de temperatura, frio e calor e a ação da água e dos ventos desgastam, desagregam as rochas que formam o relevo, composto em pequenas partículas. Esse processo é chamado de intemperismo. O material originado do desgaste, da desagregação das rochas, a areia, por exemplo, é removido e transportado pelo vento, pela água e pela gravidade para as partes baixas do terreno. Esse processo é chamado de erosão e modifica o terreno. É assim que as montanhas são rebaixadas e suas formas vão ficando mais arredondadas. Depois de transportado, esse material se acumula nas partes mais baixas do terreno. Esse processo é chamado de sedimentação. Olha só. Só depois de muitos anos que ele se transforma em rocha novamente, provocando nova alteração no relevo. Vamos observar aqui, crianças, olha só a foto. O que é o intemperismo? A altura da estrutura das rochas. Sedimentação ocorre quando as partículas assentam em um terreno. A erosão carrega as partículas produzidas pelo intemperismo. E aqui, ó, a água da chuva dos rios no mar, o vento e a temperatura, calor ou frio, são exemplos de agentes externos que ocorrem na superfície terrestre, responsáveis pela transformação do relevo. O ser humano também é considerado um deles. Olha lá, crianças, então, ó. Vocês estão vendo aí? Olha só. Relacione intemperismo, erosão, sedimentação, crianças. Vamos lá, então. Vamos lá. A atuação dos agentes externos desgasta e desagrega as rochas, decompondo-as em pequenas partículas. Sabe? Vocês lembram o que é isso? Exatamente, crianças. É o intemperismo. Então, aqui a letrinha A. Olha lá. O material desgastado se acumula nas partes mais baixas do terreno. Sabe o que é isso? Sedimentação. Muito bem. O material desagregado das rochas é transportado também pela gravidade para as partes mais baixas do terreno. Erosão, letrinha B aqui, isso mesmo. Olha só, vamos aqui, ó. As altitudes do território brasileiro. Olha lá, crianças. O mapa abaixo é um mapa altimétrico e representa as diferentes altitudes do território brasileiro. Note que foram usadas cores diferentes para representar cada intervalo de altitude. Olha lá, crianças. Então, olha só, a parte vermelha bem escura são os lugares de altitudes, né, que são bem altas aí em metros. Olha só, crianças, nós temos
aqui, ó, um pouco aqui, ó, no estado de São Paulo. Olha só, criança, a parte verde, esse bem verde, são os lugares mais baixos. Vocês estão vendo? E os lugares mais baixos ficam aqui? As planícies. Vocês percebem que o litoral, crianças, ó, é todo verde aqui, é planície? Por isso que a gente tem costume de falar, né? Vamos descer para a praia, não é? Porque é um lugar mais baixo, certo? Então, observem aqui, ó, as cores com as altitudes aqui, olha só. Altitude versus altura, vezes altura. A altitude é dada pela distância vertical de certo ponto até o nível do mar. A relevância para a altura é variável, geralmente ao nível da base do chão. Olha só. No mapa é possível verificar que o relevo brasileiro apresenta, em geral, baixas altitudes. O ponto mais alto do país é o Pico da Neblina, que tem 2.995 metros de altura, localizado no estado do Amazonas. Olha só, que fica na Cordilheira dos Andes, bem aqui em cima, crianças. Olha só, vocês estão vendo aqui, ó. Olha só, o Pico da Neblina aqui, ó. Divisa já aqui com Colômbia, Venezuela, aqui em cima, ó. Divisa com a Venezuela, o Pico da Neblina. Para ter uma ideia, o Monte Aconcagua, que fica na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, tem aproximadamente 6.900 metros de altitude. E o Monte Everest, na Ásia, tem mais de 8.800 metros de altitude. O nosso ponto mais alto aqui, ó, é o Pico da Neblina, com 2.995. Olha só, crianças. Agora, a professora vai deixar a página 89 aí para vocês responderem como treino, ó. Como foram apresentados sobre o mapa altimétrico, responda. Como foram representadas as áreas com o mesmo intervalo de altitude? Usando cores variadas. Que cor representa menores altitudes? Que cores, onde essas altitudes se destacam? Crianças, olha só, essa cor mais verde escura destacam-se onde? Nas terras mais baixas, como na Amazônia, Pantanal e nas o quê? Planícies costeiras, no litoral, não é? Que cor representa as altitudes de entre 800 metros e 1.200 metros? Onde essas altitudes aparecem? Essas altitudes são representadas pela cor laranja, não é mesmo, crianças? Olha lá, ó. São representadas pelas cores laranjas aqui, ó. Viram só? E elas aparecem em geral na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra, Serra do Espinhaço, certo, crianças? Ó, vocês vão vendo aqui os nomes, certo? Aqui, ó, Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço. No Planalto Central tem a Chapada Diamantina, Chapada das Mangabeiras e no Planalto de Borborema, crianças. Ó, todos esses nomes que a professora leu, tem todos aqui, ó, certo? Tudo aqui. Na D, crianças, qual é o ponto mais alto do território brasileiro? Isso aí a professora já falou para vocês. Complete a legenda na 2. Complete a legenda da ilustração abaixo, inserindo corretamente as palavras do quadro: altura, altitude ou pico. Crianças, vamos encerrando aqui a nossa aula de geografia. Na próxima aula nós vamos continuar, vamos falar sobre os rios brasileiros e mais antes a professora vai corrigir essas atividades aí que eu deixei para vocês, certo? Beijos para vocês, até mais.